Romanos 10, né? Antes do 11 eu falei que eu ia explicar um pouquinho, que a gente ia entender um pouquinho quem era Elias, porque no 11 a gente vai falar de Elias, né? Tem coisas que é bom saber um pouquinho da história. Então, eu queria hoje pregar só uma parte do 16, a partir do versículo 29, para a gente entender qual era assim, a configuração da época, hein, com os reis, e depois do capítulo 17, que é bem curtinho, até o fim. Então, primeiro Reis 16, a partir do 29 até o final do 17. É? Bem pouco. Então, aqui, primeiramente, quando a gente quer conhecer um pouquinho a história de Elias, a gente tem que saber que o Elias foi o profeta que era o profeta o maior profeta, até maior que Isaías, no sentido da fé, né? Ele que falava, tinha tudo na mão através do Eterno, claro, mas ele fez chover e parou a chuva, ele fez chover, né? Claro que o Senhor falou para ele, mas através da fala dele, né? Ele depois orou para chover de novo, então foi através dele. A gente vai ver isso, como é um profeta que teve fé, né? Ele também, como a gente estava falando antes, foi o primeiro profeta que ressuscitou, teve a fé para falar, não, essa criança não morreu, me entrega ela, porque eu vou lá. Aí ele clamou ao Senhor, porque é difícil às vezes entender, né? Quando a gente vai ver que ele realmente também clamou, ele não entendia. Porque ele tinha uma missão e depois tinha toda essa desgraça, hein? Mas só que a desgraça, ela vem, na verdade, era por causa do rei Acabe, e todos esses pecados dele, né? Então, a gente tem que ver que as pessoas que conviviam, imagine se a gente está passando as grandes tribulações de que a gente é cristão, que a gente crê, tem fé, tudo, mas que a gente passa, a gente não vai passar. Mas se for, como os calvinistas falam que a gente vai passar, então é complicado, hein? Você fala, por que, Senhor? Tem que você me abençoa, abençoa, abençoa para agora passar por tudo isso, entendeu? É um pouquinho estranho, hein? Então, as reações, às vezes, das pessoas no Antigo Testamento, a gente acha estranho, né? A gente vai ver quando a viúva também reage, mas por que meu filho está morrendo agora? Né? Se eu te ajudei sempre, 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 é que você veio por Deus, é que Deus falou comigo para te ajudar, agora meu filho está morrendo. É difícil para o ser humano entender essas coisas. É ali que a gente vê a fé, quando tudo está um desastre, né? Como a nossa fé, ela não pode desfalecer. Mesmo quando não acontece assim na hora, mas a gente tem que saber que o Senhor como você estava falando lá, hoje o Senhor é tudo poderoso, hein? Você leu antes do louvor. Então, para explicar um pouquinho o contexto dos reis, a gente tem que saber que depois de juízes, o povo de Israel queria reis, porque as outras nações ímpias tinham reis. Então eles queriam também reis. Aí o primeiro rei foi o Saul, hein? Depois o Davi. O Saul, ele era das outras tribos que não são, ele era de Efraim, se eu não me engano, que não são tribos que são ligadas a Davi, que não são da descendência nosso cristão, vamos dizer, né? Que são de outra tribo. O Davi, ele é o reino de Judá, Davi é de Judá, né? O Senhor Jesus Cristo também, ele é descendente de Judá. Pode? Não. Não, porque é Benjamim que está junto com Judá. As duas que não se rebelaram é Benjamim e Judá. Acho que Efraim era eu acredito que mas tudo bem. Não é tão importante. Mas é importante saber que 10 tribos se rebelaram depois de Salomão. Teve assim, Saul, depois Davi, que era de Judá, Salomão, filho de Davi, Roboão, que foi o sucessor de Salomão, aí deu uma zica, porque ele se desviou, aí se dividiu Israel. Israel era esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, eram rei de tudo Israel. Aí quando veio Roboão, como ele se desviou, aí deu 10 tribos
se separou, começou a se chamar Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul foi Judá com justamente o Roboão. O Reino do Norte foi o Jeroboão. E o Reino do Norte, ele não teve um rei, ele teve 19 reis durante todo esse tempo, até quase a Babilônia. Ele não teve um rei que seguiu o Senhor. Você vê como é diferente, né? Quando é de uma tribo que não se rebelou, de Judá e Benjamim, eu acredito, as outras. Na tribo de Judá, então, depois de Roboão, teve sete reis que ficaram fiel mesmo ao Senhor, de 20 reis. O do norte teve 19 reis. O do sul teve 20, 7 foram íntegros e fiel ao Senhor em Judá. E 5 foram mais ou menos, começaram bem e acabaram mal. E o resto foi mal também. Por isso, depois teve a Babilônia, foram deportados, Judá foi deportado. Mas o reino do norte já tinha caído há 250 anos. O reino do sul, Judá, durou mais de 250 anos a mais, porque eles foram conquistados pelos assírios, lá no norte. E no sul, não. No sul, eles, depois, como anunciado profeticamente, eles foram deportados para a Babilônia, que a gente já viu isso, né, com o Nabucodonosor. Então, para entender a situação, quando a gente vai ler agora o Elias, não é esse, mas o Elias, ele está mais ou menos, eu acho que ele está no 7º rei do Reino do Norte, entendeu? Aí está mais ou menos em 870 antes de Cristo, por aí. Quando o reino acaba, hein? O Acabe é filho, não da descendência, mas ele é um rei depois de Jeroboão. Então eu vou começar a ler dali, para a gente saber, agora a gente sabe que lá no Reino do Norte, que começou sob o reinado de Jeroboão, certo? Então vamos ler capítulo 16, entender quem é Elias. Capítulo 16, versículo 29. Acabe, filho do Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ele se refere ao reino do sul, para a gente saber quando que era. Mas ele reinou lá em cima, no reino do norte. Aí ele fala assim, quando ele fala reinar em Israel, a gente tem que entender que Israel agora é o reino do norte. Antes era Israel unido com os 3 reis, né? Saúl, Davi, quando se separaram, continuou, as 10 tribos continuaram a se chamar Israel. E o resto foi Judá. Então, Benjamim é Judá, se chama de Judá. É o reino do sul, certo? Onde tem a nossa descendência. Então, reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Todos eles lá em cima, no reino do norte. Mas pior ainda que todos os reis antes dele, os 6 reis que tinha já passado antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, casou-se com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar, a adorar diante de Baal e adorá-lo. Baal, ela que trouxe Baal, essas divindades de fora, de Israel, elas vieram, Baal, por causa de Jezabel, por causa de Acabe que casou com ela. Baal era uma divindade masculina. Aí ela trouxe 2, que é o Baal, que é o masculino, que é um deus, um demônio homem, e um outro, vamos continuar para entender, é adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo em um altar para Baal, né? Construiu para esse deus que ela trouxe, em Samaria, que fazia parte de Israel. Depois levantou um poste, que é um totem, né? Para a deusa Azera. Essa é uma deusa, essa aqui é a feminina. Então, os homens, eles adoravam essa deusa feminina, porque era uma deusa, era muito coisa, como a gente fala, de reprodução sexual, né? Tinha, naquela época, os sacerdotes dessas religiões, eles se ofereciam
Mas era prostituição. Tinha uma sacerdotisa que ia com os sacerdotes. Era tudo coisa ruim. Né? Então Baal, ele dava poder para os homens, mas as mulheres adoravam ele também, porque elas recebiam as graças, hein? Através dos homens. Os homens, da mesma forma. Tudo coisa do capeta. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor. Fez ainda mais coisas para provocar a ira do Senhor. Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Então ele foi muito pior que todos os reis anteriores a ele. Então imagine o que podia ser. Se já tinha passado 6 e não agradaram o Senhor. Durante o reinado de Acabe, Jehú, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Agora a gente tem que lembrar de uma coisa. Jericó, vocês lembram de Jericó, as muralhas, né, de Jericó, que caíram. E Jericó faz parte de Canaã, da terra prometida. Era uma cidade fortificada que impedia a entrada, que era um obstáculo para entrar na terra de Canaã, né, depois de 40 anos de deserto, no êxodo. Então, para poder entrar nessa terra de Canaã, eles tinham enviado em Jericó uns espiões, né, para ver como que estava lá dentro. Então, tem uns do povo de Deus que entraram lá, eles foram... Depois tem uns lá em Jericó que viram que eram espiões, que vinham para conhecer as coisas, para saber depois como derrubá-los. Então, tem a Rahab, que era uma prostituta lá, que acolheu eles, se escondeu quando eles vieram para encontrar. Os escondeu na casa dela. Aí ela pediu em troca, ou deram em troca a salvação dela e da família dela, né? Ele falou, não, então, como você nos ajudou, os espiões, o pessoal do Senhor, a gente vai te salvar. A gente vai te avisar antes, vai vir te salvar. Realmente foram. A gente vai ver isso. Não sei se a gente vai ver mesmo, mas se a gente vai talvez ver. Então, só para lembrar o que... Então, esse aqui foi o Senhor que pediu naquela época de destruir as muralhas. Jehú, tem várias traduções. Na tua Bíblia talvez não é Jehú, é outro nome, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Aqui é H-I-E-L. Lá também? Porque tem umas que tem... H-I-E-L. Um homem de Betel. Betel é uma cidade na Cisjordânia. Só para vocês imaginarem hoje, Canaã fazia parte do Líbano. É gigantesca essa terra prometida. A Jordânia, a Cisjordânia, que faz parte da Jordânia, o Líbano, uma parte do Líbano, a Síria inteira, e mais um país que tinha. A Jordânia. Não, dos países de hoje, para saber onde é. Era todo Israel, o Líbano, uma parte, a Síria e a Jordânia. Então é gigantesca, hein? São nações inteiras essa terra prometida. E Betel era uma cidade que fazia parte disso, da onde ele via. Então, quando lançou os alicerces, morreu, para reconstruir as muralhas de Jericó, quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução, colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segub, hein? Segub, não sei. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitido por meio de Josué naquela época, derrubar as muralhas, filho de Num. E a gente vai ver como é maravilhoso isso. Em Josué 6, 24, 26, ele fala exatamente isso. Isso 500 anos antes. 500 anos antes. Ele falou, quem vai tentar reconstruir? Está na página 256 dessa Bíblia aqui. Josué, capítulo 6, versículos 24 e 26. Josué, logo depois do Pentateuco, do Deuteronômio, tem Josué. Depois dos 5 primeiros livros, é o 6º livro. Josué, capítulo 6. É maravilhoso poder traçar essas confirmações paralelas, como Deus é poderoso, e às vezes demora as coisas. Deus fala uma coisa, mas para a gente demora, para Deus não.
Porque 500 anos não é nada, não é pouco não, é muito para a gente. Aí você vê lá no capítulo 6, vamos começar no 24 a 26. 6, 24. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela, quando as muralhas caíram. Guardaram somente prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da Raab, da prostituta Raab, e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões de Josué, que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel, naquela época. Ela foi resgatada e viveu com eles. Naquela ocasião, Josué pronunciou essa maldição ou profecia, em certas traduções. Que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. Olha, a custo de seu filho mais velho, lançará o alicerce. A custo, então quer dizer, ele vai pôr o alicerce, o mais filho vai morrer. A custo do seu filho mais novo, colocará seus portões. Está escrito quando pôs os portões, o mais novo morreu também. 500 anos antes. Como pode, hein? A gente arrepia. É inacreditável. É loucura para a gente. Eu vou reler aqui. Durante o reinado de Acabe, o homem de Betel reconstruía Jericó, rebelde. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segubo. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Agora o capítulo 17, que é maravilhoso. Elias, que era de Tisbe, em Gildade, que é na Jordânia, essa aqui seria na Jordânia, né? Que faz parte da terra prometida, diz ao rei Acabe. Agora vem, de repente surge lá o Elias, do nada. A gente não sabe, não está explicado de onde que ele vem, como que ele chegou lá. Pois já era profeta lá. Mas de repente o Elias chega ali, nos textos. Então, era um homem realmente muito poderoso, assim, com uma unção do Senhor, o maior profeta, né, que a gente já, em relação à fé. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, na Jordânia, hoje, diz ao rei Acabe: tão certo como vive o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então, eu, não o Senhor. Bom, a gente pode dizer que tem duas vertentes, assim, dois entendimentos. A gente pode pensar, não, ele está falando em nome do Senhor, não é? Então, quando ele fala tão certo como eu vivo, então, ou como você vive, é como vive o Senhor também. Então, falando em nome do Senhor. Mas pode ser também em nome dele, porque realmente o Senhor utiliza ele como porta-voz. Então, quem vê, como eles não serviam o Senhor, eles serviam outros deuses, então ele se faz o porta-voz do Senhor, mas é ele, né? Então, o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querit, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxeram, pois eu já dei ordem para levar alimentos até você. Agora, é uma loucura total. A gente tem que, de verdade, acreditar. Não tem uns que falam, não, isso aqui é metáfora, é alegoria. Não é alegoria. Ele já deu ordem. O Senhor é capaz de dar ordem a corvos, como ele é capaz de dar ordem a uma mula, a um cavalo, de parar de falar. Ele deu ordem aos corvos de alimentar. A gente vê que ele não fugiu. A primeira vez, aqui tem várias vezes, né? O Elias não fugiu. Tem muitos que falam, não, porque ele estava em depressão, uma vez que matou a gente vai ver mais para frente, matou as coisas, fugiu, então ele fugiu, não, sempre foi o Senhor que mandou ele ir. Não vou falar que ele estava muito feliz, que ele fala ele mesmo, agora eu estou sozinho aqui, eles vão me matar, eles querem me matar. Mas não é por isso que eu acho que ele entrou em depressão, que ele desacreditou. Isso nunca aconteceu. Como alguns querem, às vezes, interpretar o texto, porque realmente o texto fala que é sempre o Senhor que falou. É o Senhor que veio para resgatar, é o Senhor que fez. Ele nunca
fugiu do Senhor para ir se esconder. Ele só falou, agora pode tirar minha vida. Aí ele falou, não, vou tirar não. Não quer dizer que ele estava chorando e tudo, que ele... Não, porque depois o Senhor alimentou, ele fez ainda 200 quilômetros, então sempre foi o Senhor, e não ele. Ele nunca perdeu a fé. Essa que a gente vai ver muito bem. Então, agora, é lógico, ele fala, esconda-se. Imagina, ele vai anunciar que não vai ter mais orvalho, nem chuva por anos. Aí você acha que os caras não queriam matar? Então o Senhor fala, agora vai falar isso, vai se esconder lá. Eu já dei ordem para os corvos te alimentar. Porque, lógico, eles vão querer ir atrás de você. Porque uma vez que vai começar a piorar a situação, não vai ter seca, aí eles vão te procurar, né? Não é? Mas Deus cuidou dele, sempre do início até o final. É por isso que o que a gente estava falando antes do culto, essa aqui que é fé. Ele fala, ele foi um lugar completamente desconhecido. Ele veio de uma outra cidade, hein? Já sei de onde, ele teve que ir lá. Aí o Senhor falou, vai lá nessa caverna, fica lá. Aí ele fala que ficou alguns dias, mas aqui uns dias podem ser anos. Porque depois de ter ficado 3 anos, ficou na viúva, depois a gente vai ver. Então, ele fala também que ficou um tempo. Entendeu? Então o Senhor disse a eles, vá ao leste, esconde-se junto ao riacho Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho, como os corvos te trouxeram, pois eu dei ordem para levar um alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. E isso é muito importante quando ele fala que Elias fez. Porque tem muitas coisas que o Senhor nos pede que ele não faz. Aí desanda. Ou não é desanda, mas não recebe as bênçãos prometidas. Porque não fizemos, não tivemos a fé, a confiança. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. Ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, pode ser bastante tempo, porém o riacho secou, lógico. Não havia mais chuva, hein? É como era riacho, ele seca mais rápido que o rio Jordão. E foi o primeiro a secar. Pois não caía chuva em parte alguma da terra. Eu acho que era mais nessa região que ele chama dessa região gigantesca de Canaã, hein? Talvez anos, talvez 1 ano, 2 anos, ficou até secar, sei lá. Então o Senhor disse a Elias, uma vez que secou o riacho, que não tinha mais nada lá, vá, de novo, o Senhor que manda, não é ele que foge, por causa da seca, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Está no Líbano isso hoje. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe alimentar, para lhe dar alimento. Eu olhei, dá uns 200 quilômetros a pé. Uns 150, assim, em linha reta, a pé deve dar uns 200 quilômetros. Então, vai lá, 200 quilômetros. Vamos se o Senhor te fala, não, agora você vai até, sei lá, 200 quilômetros. Barueri, então, mais. Na Barueri estão uns 300. Dá? Então seria um pouquinho mais. Barueri, 300 km? Não, acho que não. Você tá de brincadeira, daqui em Barueri dá 40. Não, eu acho que não dá. Não, Barueri é aqui, é Alphaville. É Alphaville. Não, dá uns 60. Pode continuar. E aí? Não, mas vai até Americanas, dá uns 150. Um pouquinho mais que Americana. Então, dei ordem a uma viúva, de novo, lá ele fala, ele tinha dado ordem aos corvos, não é? E hoje... 24 km. E hoje ele está dando agora ordem à viúva. Aí você vai ver como as coisas vão ter que se juntar entre a viúva, o Senhor e o Elias. Porque ele dá ordem, mas a gente tem essa liberdade ainda de aceitar ou não, hein? O corvo não, mas a viúva tem. Porque mais que era uma viúva que estava passando por grandes dificuldades. Então, dei ordem a uma viúva que mora ali, a 200 quilômetros, que ele não conhece, que não sabe nem quem é, como que vai reconhecer, para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva. Porque as viúvas são vestidas a caráter, hein? Elas se vestiam talvez de preto, sei lá como, mas ele reconheceu que era uma viúva. Apanhando gravetos, ele perguntou, pode me dar um pouquinho de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, ainda ela não tinha trazido água, enquanto ela ia, ainda falou para ela, peraí,
enquanto você vai buscar água, então traz também... onde que é, então? Enquanto ela ia buscar água, ele diz, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como eu vivo, o Senhor, seu Deus, como vivo o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Ela fala, por que o Senhor, seu Deus? Porque ela era pagã, ela não adorava, ela fazia parte desse povo do norte, que adorava essas divindades. Só que, como o Senhor tinha falado para ela, que ele falou o Senhor que ele tinha falado, deu ordem no navio, então ela sabia, então é esse. No subconsciente, né? Ela sabe, não, esse aqui tem o Deus lá de fora, que a gente não adora. Então, ela fala, tão certo como vive o seu Deus, o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Era grande coisa não, hein? Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Era a última esperança. Aí veio lá, se ela obedecesse, ia ser a esperança para ela, a salvação. Se ela recusasse agora o que vai vir, ia ser realmente o fim dela. Então, ela tem agora a escolha. Entendeu? Deus falou com ela. Ela reconheceu que era ele, mas ela tem a escolha agora. Vamos ver. E depois, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, imagine isso. Como que se pode... E Elias, porém, disse, não tenha medo, imagine, você não vai morrer. Não tenha, você está achando que a farinha acabou, o óleo acabou, o azeite? Não, ele nem imagina a mulher. Rapaz, você nem viu, eu estou te falando que não tem mais nada. Você me fala, não, ter medo? Já é muita coisa, não? Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. E depois use o resto para preparar uma refeição para você, seu filho. Ainda ele quer que em primeiro ela use o que ela tem para fazer um pouquinho de pão. Vou guardar um pouco para vocês. Mas faz primeiro para mim. Depois, com o que resta, você faz para você, teu filho. Agora, ela não tem escolha aqui? Tem, né? Fala, não, de jeito nenhum. Eu não tenho para 3. Vai ser a última. Não vou fazer. Mas ela fez. Para você, seu filho. Pois assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviará chuva. Então, ele falou isso, né, para ela. Aí ela sabia, estava vivendo essa seca, tudo. Então ele falou, não se preocupe, para você agora sempre vai ter farinha e azeite, se você obedece, até vir a chuva de novo. Então você não vai sofrer. Então também tem uma coisa, ela não tinha muita alternativa, hein? Porque ou morria, entendeu? Então, ela talvez fala, não, tudo bem, então vamos na confiança, na fé. É isso que ela fez. Depois usa o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até que o dia que o Senhor envia a chuva. Ela fez, de novo aqui, ela fez conforme Elias disse. Aí você vê como é a diferença. Ela fala, o seu Deus, hein? O Senhor, tão certo como o seu Deus, seu Senhor está vivo, agora ele está falando como Elias disse. Então, ela sabia que era o Deus de Elias, mas era Elias que era o porta-voz de Deus. Né? Então, a importância do profeta. Não era uma coisa, ele estava vivo, assim, em carne e osso, Elias. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento muitos dias. Na verdade, anos, né? 3 anos. Por isso que eu falo aqui, dias, às vezes tempo. 3 anos durou isso, hein? Muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Agora, ele está falando, é ainda a família dela. Então, não é só a viúva, o Elias e o filho, mas é toda a família dela que poderia vir comer. Porque, para Deus, a gente tem que entender uma coisa. Deus ele não limitou a 3 pessoas. Era quando você, por 3 anos, pegava desse jarro,
voltava. Ela podia pegar 10 vezes por dia, não está escrito, você vai poder pegar uma vez de manhã só. Não. Quando pegava azeite, quando pegava óleo, voltava, não diminuía. Então, quem era da família, ele deu para a família dela. Talvez se ela fizesse. É isso que a gente tem que respeitar a ordem do Senhor. Se talvez ela começasse a alimentar toda a cidade, que são ímpios, que não fizeram nada, ela talvez perderia a bênção. Certamente ela não fez isso, né? Porque o profeta certamente tem coisas aqui que não fez. Opa, você não vai usar isso para esses ímpios que querem matar o povo de Deus. É tua, é você, o teu filho, é a tua família. Como, por exemplo, na casa de vocês, seria os teus irmãos, também a mãe, o pai, os irmãos, é a tua família. Pronto. Agora, não é o vizinho lá que faz macumba, né, que não tem mais nada para comer. Então, é isso que a gente tem que respeitar. Quando o Senhor fala alguma coisa, tem que ser do jeito que ele falou. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Isso que eu estava falando, como pode, hein? Ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Aí imagine, ele veio, não, faz conforme eu te falei. Pode fazer pão para mim, pode comer depois para você, vai dar tudo certo. Agora acaba morrendo também. Morreu. Não é ia morrer, morreu. Entendeu? Morreu. Aí disse ela para Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar dos meus pecados e matar o meu filho? Você vê como a gente se rebela? Esse aqui é humano, hein? A gente já tem um coração. Imagine quando aquela falou coisas que ela não devia falar. Mas é realmente uma reação demais, hein? Eu imagino. Quando você tem um teu filho que acaba morrendo, ele foi salvo pelo esse mesmo homem, agora ele morre. Por quê? Será que uma aprovação naquela época? Eu não sei. Mas é uma coisa. Agora ela fala, veio lembrar dos meus pecados. Hein? Então, quando eles não tinham essa noção da graça de Cristo, hein? Era realmente, ela pensa, não, são minhas obras. Eu fiz coisas ruins antes de conhecê-lo. Então agora deve ser uma vingança de Deus. Então a gente põe a culpa em Deus. Ela não era. Era porque a situação estava meio ruim, né? Estava todo mundo morrendo, na verdade. Aí, ele fala assim, Elias, porém, respondeu, dê-me seu filho. Toma o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Por que ele fez isso? Para demonstrar para ela, peraí, então me dá. Se eu sou a desgraça, você fala que eu sou a desgraça, que eu veio aqui para matar teu filho, não veio não. Mas nunca tinha ninguém, nenhum profeta, ninguém tinha ressuscitado nessa terra. Até então, esse aqui é o primeiro. Aí imagine a fé do Elias. Me dá esse filho, eu vou te mostrar que eu sou uma bênção na tua casa. Então, porque eu vou levar para meus aposentos, e você vai ver como que ele vai descer. Eu sou a bênção da casa. O Senhor é o ele. Na verdade, a gente pode comparar isso, quando ele fala dele, é como quando Jesus se rendeu a Deus, para ser a bênção para a humanidade. Não é? É que ele ressuscitou depois. Então, a gente pode fazer um pequeno paralelo. Aí foi no andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor. Não uma coisa automática também, não. Porque era profeta. Peraí, me dá. Já vou fazer uma oraçãozinha, já vai ressuscitar. Não é assim. Ele clamou ao Senhor, com a fé, porque a primeira, nunca nada tinha acontecido desse tamanho. O Senhor, meu Deus. Onde está dizendo? Então Elias clamou ao Senhor. O Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar, fizeste o filho dela morrer? E isso é muito interessante. Eu queria que a gente lesse. Por que ele falou isso? A gente vai ler, ou vou ler em Isaías 45, para a gente entender essa fala dele. 45, versículos 6 e 7. Está na página 838, se alguém quer. 45, 6 e 7. Eu vou ler aqui o que o Isaías está falando. É interessante para a gente entender a fala dele. Isabélia está me...
46, né? Eu falei? 45, 6, 7. O 6. Para que todo o mundo do leste a oeste. Quando ele falava que não tinha água em todo mundo, né? O Acabe, o Elias. Para que todo mundo do leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Então, quem criou a coisa ruim, as trevas, é o Senhor, certo? Ele criou as trevas mesmo. Agora, ele deixa a escolha para a gente ir ou não. O diabo não tem. Tem escolha para sair desse? Não tem. Então, ele cria, realmente o diabo, ele não se criou sozinho. Ele criou a coisa boa, ele desobedeceu e criou as trevas para ele. Isso, as trevas não apareceram de nada. Ele criou as trevas onde o diabo está. E depois vai ser jogado. Então, é ele que manda. Por isso que o Elias tinha naquela época, hoje, obviamente, também, mas hoje a gente tem sobre a graça de Cristo, mas tinha isso que Deus, então, se ele era o dono da felicidade, da coisa boa, ele também é o dono da coisa ruim. Aí o Elias pergunta, mas por que então você pôs essa desgraça depois? Porque o ser humano, ele não entende essas coisas, né? Então ele clama. Aí ele está querendo reverter essa situação, demonstrar para Deus. Não, agora o Senhor, você tem que me dar, voltar à vida, para eu mostrar que o Senhor é uma bênção, não há desgraça nessa casa. Mas porque você é o dono tanto da desgraça como da graça. Então você pode reverter isso agora. É a fé de Elias, né? Então ele fala assim: Senhor meu Deus, por que trouxeste a desgraça agora a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Por que 3 vezes? Eu não sei muito bem, mas pode ser, alguns falam que é o Espírito Santo, Jesus, mas eu acho que são 3 vezes. Ele também orou várias vezes, né, para voltar à chuva. Ele ressuscitou também, Jesus, mas na frente ressuscitou no 3º dia. Tem uns paralelos às vezes assim, que a gente não entende muito bem, mas que faz um sentido. Clama o Senhor. O Senhor, meu Deus, por favor, se deita sobre o menino. 3 vezes, clama ao Senhor. O Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. Aí ele não está falando, que agora a vida volta. Ele põe a fé no Senhor. É isso que a gente, às vezes, a gente põe a fé em nossas palavras. Claro que a palavra tem poder, mas talvez não muito para a vontade do Senhor, né? Ela tem poder para desgraça, às vezes. A vontade do Senhor está na mão do Senhor. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ele fala, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Agora imagina a benção que ela recebeu. Ela viu, agora quando a gente duvida, hein? Ela duvidou. Então a mulher disse a Elias, agora tenho certeza de que você é homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala em seu intermédio. É isso a gente, às vezes, mesmo crendo, mas se a gente precisa, acontece alguma coisa, parece que está ruim das coisas, é rápido. Então, aí a gente recebe de novo uma bênção e fala, não, realmente, Senhor, é do Senhor. Porque a gente vai, às vezes, começando a achar que as coisas acontecem por acaso, as coisas acontecem por nós, a gente fez, porque sei lá o quê. E de repente acontece alguma coisa onde a gente repara que sem Deus ia ser impossível. Aí a gente fala, não, realmente Deus, você é Deus. Não tem como. Eu não sou ninguém sem você, não é? Então isso, a próxima vez a gente vai ver. Eu vou passar mais o capítulo 18 e 19. Talvez faz os dois a próxima vez, porque vai ter menos a contextualizar. A gente depois poder continuar em Romanos 11, saber por que 100 foram poupados, esse tipo de coisa que vem lá no capítulo 11 de Romanos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por essas palavras maravilhosas, essas palavras de fé, esse exemplo de fé do profeta Elias, que foi realmente o maior profeta de toda a história.